Esse tipo de conflito, Diego, acaba gerando uma limitação, uma restrição no uso do espaço aéreo, não só daqueles países que estão diretamente envolvidos no conflito, aqui no caso Rússia e Ucrânia, mas também dos países do entorno próximo. Assim, os voos que são direcionados à Rússia, à Ucrânia e a países próximos podem acabar sendo cancelados e outros cujas rotas passariam por esse espaço aéreo, ou tangenciariam esse espaço aéreo, acabam precisando ser remanejados, então podendo ser rearranjadas rotas, havendo inclusão de escalas, de conexões, enfim, podendo gerar algum tipo de transtorno, tanto para passageiros, quanto também para a parte operacional das companhias aéreas. Tem uma ideia de qual vai ser o impacto? Quer dizer, o número de voos que precisam sofrer alterações, se isso pode representar também um impacto para o consumidor, doutor, no sentido de aumento de preços de passagens e tudo mais? Olha, em termos de volume de voo e volume de passageiros transportados, os números ainda não são precisos, até porque o conflito vem se desenrolando. Num primeiro momento, a aviação civil se preparou para um tipo de impacto um pouco mais rápido e de curto prazo, e agora talvez o cenário comece a mudar. Em termos de consequências, e aí a gente está falando tanto para os consumidores quanto para as companhias aéreas, além dessa questão das restrições de espaço aéreo, ali dos países envolvidos, dos países do entorno, a gente também tem a exclusão, por exemplo, como foi mencionado na reportagem anterior, de companhias aéreas russas para a realização de voos ao redor do mundo. Vale sempre lembrar que a Rússia sempre figura entre os 20 principais destinos, né, do mercado de viagens aéreas internacionais. Então, é uma perda bastante significativa para o setor. Agora, um outro fator que acabou acertando em cheio o setor foi a alta dos preços das commodities e, sobretudo, a alta do preço do petróleo, que já vinha apresentando uma elevação no último ano, mas que com o conflito chegou a bater US$ 110, ultrapassou esse valor, chegou até a picos de US$ 115. Então, um valor realmente bastante elevado, que vem acompanhado de uma alta na valorização do dólar. Então, a gente ainda sabe que o preço do petróleo ainda é atrelado ao valor do dólar. E isso acaba impactando fortemente as companhias aéreas. E por que isso? Porque os custos operacionais das companhias aéreas, em torno de 30% a 35%, então a gente está falando mais ou menos de um terço do que uma companhia aérea gasta para poder operar, giram em torno do combustível para a aviação. Então, essa alta do dólar impacta fortemente na operação das companhias aéreas e pode sim reverberar numa alta nos preços das passagens aéreas no futuro. Além disso, a gente tem ainda uma questão a ser discutida a respeito do acesso de produtos e de matérias-primas que são fornecidas pela Rússia. Muito se fala da questão dos fertilizantes, mas, por exemplo, a Rússia é um grande fornecedor de titânio, que é uma das matérias-primas utilizadas para a fabricação de aeronaves. Pode, então, impactar essa produção de aeronaves, no caso, por exemplo, a nossa Embraer, e também a alteração de rotas, a renovação e a ampliação, né, de frotas, perdão, por parte das companhias aéreas. É, Um é, outro, sim, perdão, desculpa, pode completar. não, um último aspecto que talvez a gente acabe não se atentando por ele não figurar entre os tópicos mais imediatos é talvez um congelamento de possíveis investimentos no Brasil na área de infraestrutura. A gente sabe que o capital externo acaba evitando investimentos mais robustos nesses momentos de maior instabilidade. Então, a gente pode ter esse tipo de situação aqui. Uma outra questão que acabou ficando indefinida diz respeito ao novo Banco de Desenvolvimento, Banco dos BRICS. Na última viagem da comitiva brasileira a Moscou, bastante recente, pouco antes do conflito eclodir, houve a previsão de um investimento, de um aporte do banco, do novo Banco de Desenvolvimento, especificamente na área de infraestrutura do Brasil, para portos e aeroportos, isso segundo o Marcos Prado, que é o presidente do banco. Então, a gente tem uma série de consequências e de desenrolares para o setor de aviação civil que invariavelmente vão chegar até o consumidor sob a forma de menor oferta de voos e também de aumento do valor das passagens.